Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. A mensagem que o pastor da igreja traz nesta manhã é a sabedoria da prosperidade. Parte 1. Provérbio capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Oremos ao Senhor agora. Pai querido, Pai amado, nós mais uma vez estamos reunidos aqui neste santuário, porque o Senhor nos predestinou para isto. O Senhor nos predestinou para o louvor da tua glória. O Senhor nos transportou de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, para que nós pudéssemos ouvir a tua voz, crescer no teu conhecimento, aprender do teu Espírito todas as coisas que o Senhor um dia já havia nos ensinado no concílio eterno, quando éramos apenas espíritos angelicais. O Senhor não havia ainda nos revestido de pele, de carne, de ossos, de tendões. Meu Senhor, meu Deus e meu Salvador, que nesta manhã nós possamos ativar a mente de Cristo para compreender coisas tão profundas, coisas tão importantes para a nossa vida aqui neste mundo. Nos levantamos mediante a fé para rechaçar toda e qualquer altivez, sofismas e fortalezas que se levantem contra o conhecimento destas verdades. E tudo isso nós o fazemos em nome de Jesus, e que todo o povo do Senhor que crer diga amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nesta manhã de domingo tão especial, o pastor da igreja não vai falar sobre predestinação. Eu não vou falar nesta manhã sobre a eleição incondicional. Também não vou falar sobre salvação garantida, salvo uma vez, salvo para sempre. E muito menos vou abordar acerca do falso livre-arbítrio do homem. Mas eu quero falar para a igreja nesta manhã algo que tem muito a ver com todas essas coisas que eu acabei de citar. Eu quero falar para o povo do Senhor sobre a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é a prosperidade, é a vida financeira próspera, pelo mover, pela atuação de um Deus que é Senhor de todas as coisas, que é dono de todo ouro, que é dono de toda a prata. O assunto que nós vamos discernir mediante o Espírito Santo nesta manhã, eu tenho absoluta certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas, que ele vai mudar a vida de muitas pessoas que o Senhor trouxe aqui nesta manhã para ouvir o que ele tem para falar. Você sabe que há aproximadamente uns 3 anos atrás, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos. Eu estive na cidade de Atlanta, lá na Geórgia,
E naquela oportunidade, nós não tínhamos ainda a revelação da graça de Deus. E eu vi, lá nos Estados Unidos, coisas que me deixaram profundamente impressionados. Eu visitei igrejas, eu participei de cultos, e eu vi coisas maravilhosas. Eu vi organizações religiosas, e eu estou falando de igrejas evangélicas, que me deixaram, eu confesso, de queixo caído. Me deixaram boquiaberto. Irmãos, eu vi templos belíssimos, igrejas grandiosas. Eu vi igrejas que tinham faculdades para o seu povo, escola para as suas crianças, creche, berçários. Eu vi naquela oportunidade coisas que eu nunca tinha visto em toda a minha vida ministerial no nosso país. Nunca tinha visto. Realmente coisas grandes. Eu não estou falando de coisas pequenas. Igrejas fazerem um trabalho social que poucas organizações privadas ou governamentais no mundo têm conseguido fazer. Agora, com a revelação da graça de Deus, eu perguntei a Deus, porque isso me voltou à memória, e disse: Senhor, me ensina o segredo para que aconteça coisas tão grandes com os nossos irmãos americanos, para que eu possa ensinar esse segredo para o teu povo aqui no Brasil. Eu questionei Deus, porque eu disse: Senhor, eu sei que tu és o mesmo Deus que opera aqui, é o mesmo Deus que opera lá. O mesmo que está no Brasil é o mesmo que está nos Estados Unidos. Eu disse: então, Senhor, por que aqui no Brasil nós não vemos as coisas acontecerem da forma que eu vi acontecendo lá? Por que aqui é diferente? Eu disse: Senhor, será que é o problema cultural do nosso povo? Porque a gente ouve muito falar isso, né? Não, é que lá tem uma cultura, aqui tem outra cultura. E Deus disse: não. Eu disse: será que é o problema da corrupção dos nossos políticos? O Senhor também disse: não. Digo: meu Deus, será que é porque aqui no nosso país, na nossa nação, nós temos problemas sociais gravíssimos? E Deus também disse: não. E a verdade é que eu fiquei questionando Deus, porque não foi só nos Estados Unidos. Eu também andei em muitos outros países da Europa, saí da América, fui para a Europa. Em muitos lugares eu também vi um povo tão próspero quanto o povo americano. Eu vi uma igreja verdadeiramente próspera. Eu disse: Senhor, por que aqui no nosso Brasil a coisa está sempre emperrada? Por que a coisa não desenvolve? Por que a coisa não anda como deveria andar? Por que nós não vemos aqui o Senhor se manifestar na vida do teu povo, como o Senhor se manifesta na vida do teu povo lá? Não é o mesmo povo? Não é o mesmo Deus? Não são todos filhos? Bem, depois de muitos questionamentos, Deus me disse o seguinte: Carlos Magno, o povo é o mesmo, a carne é a mesma, a Bíblia é a mesma, o Deus é o mesmo. Todavia, a diferença é que o povo americano tem uma filosofia, eles têm um estilo de vida, uma mentalidade completamente diferente do teu povo, do povo da América Latina. Ou seja, o povo americano, o crente americano, ele foi educado, sempre foi assim, e eles têm muito mais anos de evangelho do que nós, para honrar a Deus. Ele foi educado para dar a Deus. E por esta razão, há uma diferença entre o que eu tenho feito lá e o que eu tenho feito aqui. Deus já havia me mostrado, por exemplo, lá na Coreia, nós temos a maior igreja do mundo. Uma igreja, um templo gigantesco, grandioso, onde comporta 25 mil pessoas. Imagine, isso é um estádio de futebol.
Então, nós vemos também lá na Coreia um povo tão próspero quanto o povo americano. Nós vimos igrejas prósperas na Suíça, na Espanha, em tantos lugares pelo mundo afora. Por quê? Deus me mostrou que este povo, que prospera de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária, é porque são povos que foram educados para dar a Deus. Olha, por favor, eu quero que você nesta manhã mantenhas ativada a mente de Cristo, para que tu possas compreender, irmão, com discernimento espiritual, a importância disto que eu vou te ensinar neste culto. Tu tens que discernir isso espiritualmente, porque eu não quero que tu permitas que venha na tua mente, que eu possa vir ocupar este púlpito nesta manhã, me expor publicamente, para me rebaixar, para que eu possa persuadir pessoas, para que elas possam dar mais R$10 de oferta, mais R$20, mais R$30. Não, por favor, esse não é o meu trabalho, esta não é a minha índole, este não é o meu caráter. Aliás, eu digo que todo pastor que tem a revelação da graça de Deus, todo pastor que foi de fato e de verdade constituído por Deus desde antes da fundação do mundo, que o Senhor o consagrou para esse ministério, para esse serviço santo, antes mesmo que ele saísse da madre, jamais ocupará um púlpito para mercadejar a palavra de Deus, para fazer comércio com o povo do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero que tu saibas que tudo que eu vou te ensinar a partir de agora é um segredo bíblico que pode, a partir de hoje, te dar condições reais, concretas, para que tu vivas de fato e de verdade uma vida abundante. Quem quer viver uma vida abundante, diga amém. Amém. Opa, esse amém senti firmeza. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero começar dizendo o seguinte: em primeiro lugar, a mentalidade de um povo próspero é uma mente educada para dar. Veja, por favor, o que diz o versículo 5 de Provérbios, capítulo 3. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Olha só, irmão, a palavra diz o quê? Confia no Senhor. Tu confias no Senhor? Então diga bem forte: eu confio no Senhor. Mas veja que a palavra também diz assim: e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha, aqui está a causa do porquê de haver tantos filhos de Deus na face da terra, na igreja do Senhor, vivendo uma vida de derrotas nesta área da prosperidade. Aqui está o motivo. Porque veja que, em que é que nós nos estribamos? Normalmente, na palavra ou no nosso próprio entendimento? Não, irmãos. A verdade é que em 90% das vezes, nós nos estribamos naquilo que nós pensamos, no nosso próprio entendimento. Você vai ver que é verdade o que eu estou dizendo. Porque a palavra diz assim: confia no Senhor. Confia no Senhor. Mas às vezes as pessoas dizem: eu confio muito no Senhor, eu confio muito em Deus. Mas aí, de repente, aparece uma dorzinha e ela diz: ai meu Deus, deixa eu correr para o médico que pode ser câncer. Enfrenta uma crise, já corre para o banco para pedir dinheiro emprestado, já corre para o agiota, já corre atrás de político, já começa a querer buscar soluções através de soluções humanas. Então isto não é confiar no Senhor. De que adianta você dizer uma coisa e de repente viver outra? As tuas atitudes provarem exatamente o contrário. Então a Bíblia diz o quê? Não te estribes no teu próprio entendimento. Veja, qual é o entendimento que a maioria dos crentes tem? Bem, se eu vou à igreja, eu vou para receber de Deus. Esse é o entendimento, né?
O que eu posso receber de Deus? O que eu posso ganhar de Deus? Quais são os benefícios que Deus pode proporcionar para mim? Este é o entendimento da maioria dos crentes na América Latina. Eles vêm à igreja preocupados tão somente naquilo que Deus pode lhes proporcionar. O que eles podem receber de Deus? O que de útil Deus pode lhes dar? Uma cura? Um milagre? Um negócio bem sucedido? Um aumento de salário? Uma promoção? Suas empresas se multiplicando? Porque a verdade é, meus amados, é que nós fomos programados, tanto pela igreja romana, como pelo sistema religioso que aí está implantado, para vir à igreja, para ver o que é que nós podemos receber de Deus. Programaram a nossa mente desta forma. Talvez você diga, pastor, mas qual é o mal que há nisso? Bem, na verdade, até aqui não há nada de errado. Porque é na igreja que nós recebemos de Deus o que nós necessitamos. Deus é a nossa provisão, é Ele que provém todas as necessidades da nossa vida. Tudo vem dele, a começar pelo alimento do nosso espírito, que é a palavra. Entretanto, a revelação da graça de Deus, irmão, ela nos educa que nós devemos ir à igreja, que eu devo ir à igreja para ver o que eu posso dar para Deus. O que é que eu posso dar para Deus? Eu posso dar para Deus o meu louvor, eu posso dar a minha comunhão para o irmão que está do meu lado, eu posso ir à igreja para dar a minha contribuição, para participar, para colocar a minha vida à disposição da obra do Senhor, naquilo que Ele necessitar, naquilo que Ele quiser receber. E a partir daí, eu estarei pronto para receber de Deus toda a sua vontade para a minha vida. Este é o segredo que Deus me mostrou, meus amados, e que pode mudar a vida de muita gente. Nós temos que apagar da nossa mente aquilo que programaram ao longo desse tempo, que está errado, e programar de acordo com aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando. Porque lá nos Estados Unidos, meus irmãos, o povo é próspero. Você vê um povo que de fato e de verdade tem a prosperidade, tem uma vida abundante, porque é um povo que foi educado espiritualmente para dar, para servir a Deus. Então como é que é com eles lá? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, Deus. Terceiro lugar, Deus. Finalmente, em quarto lugar, Deus. Esta é a mentalidade deles. É desta forma que eles foram educados. Então, eu quero te mostrar uma palavra muito preciosa a respeito desse assunto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos 20, versículo 35. Diz assim a palavra: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, esta tem que ser a educação espiritual de um povo próspero, irmão. Mais bem-aventurado, repita comigo, bem forte. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Por que é mais bem-aventurado? Por que é mais abençoado dar? Irmão, porque só dá quem tem. Quem tem para dar é feliz. Quem não tem para dar é sempre infeliz. Então, meus amados, nós precisamos saber que a palavra diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmão, este é o entendimento de Deus. E que a maioria dos crentes, aqui no Brasil, aqui na América Latina, não tem tido. Mas que os crentes dos países de primeiro mundo, Estados Unidos, Suíça, França, Coreia, etc., eles assimilaram isso de uma maneira tão grande, tão profunda, que Deus se manifesta em favor da vida daquele povo de uma maneira extraordinária. O nosso entendimento aqui qual é? Mais bem-aventurado é receber do que dar. É o contrário. É exatamente o inverso. Você vê que muitas das vezes num culto, apenas uma 10ª parte da igreja dá
e é bem-aventurada. Os outros 90% ficam absolutamente alheios e nada fazem, irmão, em favor da igreja, em favor da obra do Senhor. Agora também te digo uma coisa: a culpa não é totalmente do povo. A culpa são dos pregadores, porque nunca ensinaram isto que eu estou te ensinando hoje para a igreja. Nunca ensinaram. A mentalidade do povo é totalmente contrária, é totalmente o inverso daquilo que a Bíblia está mostrando. Você sabe que nós fizemos uma gincana para os jovens aqui na igreja, e uma dificuldade danada, e chama, e convida, participe, e os jovens vinham falar comigo: pastor, dê uma força, porque a gente chama os jovens, eles não querem participar, a gente chama as pessoas, não querem participar. Olha, e eles querendo fazer uma grande gincana, muita gente participando, foi uma dificuldade tremenda. Poucos participaram, a maioria ficou absolutamente alheia. Tudo bem, fizeram a gincana, terminou a gincana. Quando foi agora, 2 sábados atrás, né? Então eles decidiram reunir os jovens que participaram da gincana e fazer um churrasco lá na nossa granja. Falaram comigo, eu disse: tá bom, pode fazer o churrasco lá. Quando preparou o churrasco, durante a semana vieram e disseram: pastor, olha só, poxa, vai ter problema de carro porque tem muita gente para ir. Eu digo: como muita gente para ir? Mas não é o pessoal da gincana. Ah, é, mas quando a turma soube, olha, tem gente que nunca nem entrou na porta, agora quer ir. Eu digo: não, 1000 vezes não. Só vai participar quem participou da gincana. Você vê como é que é a mentalidade? Na hora de participar: oh, não quero, é difícil, eu tenho que vir, não sei o quê, não tenho tempo, não estou com vontade, não gosto. Na hora de receber, aí gosta de tudo. Aí tem tempo para tudo, tem disposição, fica alegre, fica satisfeito. Compreende? É esta mentalidade, meus amados irmãos, que nós precisamos mudar para que nós possamos ver Deus se manifestar na tua vida, como tem se manifestado nos nossos irmãos americanos. Porque é o mesmo Deus. Não é outro Deus, não é outra Bíblia, não é outra palavra, é a mesma. Veja, por favor, em Mateus, capítulo 25, versículo 29. O Senhor Jesus disse assim: porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha, a palavra diz o quê? O que a palavra está dizendo o quê? A todo que tem, terá em abundância. Ela não diz a todo que tem, terá alguma coisa em sua casa. Ela diz: terá em abundância. Então veja, irmão, se tu dás a Deus, tu terás sempre mais e mais na tua vida. Esta é a regra estabelecida por Deus. Tu dás a Deus, Deus te dá mais. Tu dás de novo a Deus, Ele te acrescenta mais e mais. E aí, tu chega no momento que tu terás em abundância. Isto significa que se você não fizer isto que Deus está dizendo, tu nunca terás em abundância. Nunca. Estas igrejas que eu citei no início da mensagem, onde eu vi coisas memoráveis, coisas inefáveis, um povo verdadeiramente próspero, eles são prósperos daquela forma, irmão, porque eles foram educados para dar a Deus. E quando uma pessoa dá, irmão, ela sempre tem de Deus mais e mais e mais. E aí ela torna a dar e Deus mais e mais e mais. E aí chega uma hora que ela tem o quê? Em abundância. Ela tem fartura. É isto que a minha Bíblia está dizendo. A tua diz isso também? Agora saiba, meus amados, que isto aqui não é o que diz o pensamento do pastor da igreja. Porque às vezes, esse é o pastor está falando para ver se te arranca mais R$10 do bolso. Não, por favor, essa não é a minha função. Eu não preciso de nem um centavo teu, graças a Deus que eu não preciso. Não tenho necessidade disto. Eu estou te ensinando coisas que é o pensamento de Deus. Isto que eu estou falando é o que diz a palavra do Senhor. É o que diz a palavra. O que Provérbios diz? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Se tu não confiares em Deus, irmão,
nunca tu terás abundância na tua vida. Porque às vezes, você sabe o que acontece? As pessoas, elas dizem que confiam em Deus, mas na verdade não confiam. Elas se estribam no seu próprio entendimento. Às vezes a pessoa é fiel a Deus no dízimo, é fiel a Deus nas ofertas, aí de repente ela faz uma bobagem qualquer, vem a disciplina de Deus, Deus permite que ela enfrente uma crise, está debaixo de disciplina do Senhor, e aí o que é que ela faz? Bem, olha, a coisa virou, eu errei, está dando tudo errado, estou passando um aperto. Primeira coisa que ela faz, bem, Deus está vendo a minha dificuldade, a partir de agora eu não posso mais dar as minhas ofertas. Primeira coisa que ela sacrifica é Deus. Ela não sacrifica a si próprio. Compreende o que eu estou te falando? Ela se envolve em dívida, em problemas, fica encalacrada até a raiz do cabelo. Aí ela diz, bem, olha a situação que eu me meti. Então, não posso mais ofertar na igreja, eu tenho que pagar minhas dívidas. Aí ela vai honrar os seus credores, ao invés de honrar a Deus. Não é desta forma que a maioria procede? Sim ou não? Eu tenho visto isso, meus amados irmãos. Mas a minha Bíblia diz, confia no Senhor. Tu tens que confiar em Deus, irmão. Tu não pode te estribar no teu próprio entendimento. Olha, eu tenho autoridade, porque eu vivo isto, para te ensinar essas coisas. Eu posso falar essas coisas que eu estou te falando hoje, porque eu já enfrentei crises na minha vida. Eu já enfrentei problemas, olha, que você nem imagina que um dia eu tenho enfrentado. Eu lembro que quando nós saímos da seita, que nós um dia fizemos parte, irmãos, nós não tínhamos dinheiro. Nós saímos pela fé. Está aí pastor Sérgio, que é uma testemunha disso. Nós tivemos dia de não ter nem R$1 dentro de casa. R$1. Iniciamos um trabalho com fé, com denodo, com honestidade. Vinham 2, 3 pessoas no culto. E nós não tínhamos mantimento. O que eu fiz? Começamos a vender os nossos objetos de casa. Vende anel, vende aliança, vende o cordão de ouro, vende o brinco. É verdade. Tudo que eu havia dado à minha mulher ao longo de toda a nossa vida conjugal, os presentes de casamento, presente de Natal, presente de dia de namorado, presente disso. Eu sempre gostava de ir lá, comprar uma joiazinha, fazer um crédito, dar para ela, porque ela sempre gostou disso. Vendemos tudo. Tudo nós vendemos. Eu estava ontem acabando de preparar esse esboço, e eu estava meditando, ontem era mais ou menos 1h da madrugada, você estava dormindo, eu estava trabalhando, e Deus me disse, e eu disse, Senhor, por que não acontece com a maioria do povo, ou com todo o povo da igreja, o que o Senhor tem feito na minha vida? Porque às vezes parece que só o pastor que prospera, parece que só com o pastor que acontecem coisas grandes. Irmãos, eu comprei, há 4 anos atrás, um sítio, uma granja onde eu moro hoje. Alguns irmãos aqui conhecem, já tiveram a oportunidade de privar e privam da minha intimidade. Que só uma ação sobrenatural de Deus poderia possibilitar aquilo. O sujeito me vendeu, ele não vendeu, ele deu. Por R$20.000. Era o carro que eu tinha naquela época, eu vendi o carro e comprei. Aí você diz, pastor, qual o sobrenatural disso? O sobrenatural disso, meu amado, é que hoje vale R$400.000. A minha Bíblia diz que Deus dá ao ímpio para que ele dê ao justo. Eu estou um dia em Natal, no Rio Grande do Norte, visitando minha mãe. Minha mãe tinha uma pousada lá, Natal. De repente o sujeito resolveu vender 2 casas, mais um ponto comercial, mais um terreno. Deu a louca nele lá na hora, se aborreceu com o empregado, ele mora no Rio, ele só ia lá uma vez por ano de férias, e disse, olha, se aparecer aqui, quem me dê R$35.000 eu vendo. Eu tinha posto um dinheiro meu nas mãos dos meus irmãos, e negociava com automóvel lá no Rio de Janeiro, e ele disse, olha, você tem esse dinheiro lá, quer comprar? Compra, que isso é vantajoso. E eu pensei, analisei, meditei, e Deus me fez ver coisas grandes. Deus disse, vai, que isso é grande para ti. Eu estou te dando isso. E eu comprei.
Você sabe qual é o valor hoje disto? $1 milhão. $1 milhão. E eu estava ontem questionando Deus: Senhor, por que o Senhor tem feito isso na minha vida e não tem feito essas coisas na vida de muitos? Tem feito na vida de uns poucos. E Deus disse: porque na hora de me honrar, tu tens me honrado. Irmãos, quantas vezes nós tivemos momentos, pagar o aluguel da igreja, não tenho o dinheiro do aluguel da igreja. E eu pegava o dinheiro, que era para pagar colégio dos meus filhos, e dizia: põe aí para pagar o aluguel da igreja. Teve momentos que nós ficamos um semestre inteiro devendo o colégio de crianças. Nesta igreja aqui, já em graça. Eu digo: não, sacrifica o colégio das crianças. Se tiver que parar, para. Mas eu não vou jamais, tendo nas minhas mãos, permitir que a igreja do Senhor passe vergonha. Nunca. Não, por favor, não. Por favor, não aplauda, não quero glórias. Por favor, isso aí não merece aplauso, porque sou eu que estou contando o que eu fiz. Estou contando para exemplificar, para dar exemplo para o povo do Senhor. Tivemos dias aqui, o pastor Sérgio sabe disso. Olha, a conta de energia elétrica está vencida. Não é, pastor? Família, nossa comida para pagar a luz da igreja. E Deus disse: por quê? O teu povo não tem feito aquilo que tu fazes. Por isso eu tenho dado a ti e não tenho dado a eles. Irmão, eu estou te ensinando coisas para que tu possas ter na tua vida aquilo que Deus tem feito na vida do povo americano, aquilo que Deus tem feito na vida do teu pastor. Eu estou te dando exemplos práticos e que não falham, porque Deus não falha. Amém? Aqueles que me honram, diz a palavra, eu honrarei. Aqueles que me desonram, eu desmerecerei. Eu desmerecerei. Deus quer te honrar, mas Ele só pode te honrar se tu honrares a Deus primeiro. Você nunca viu esse pastor chegar aqui nesse altar com semblante caído, triste, reclamando? Você já viu isso alguma vez? Mas quantas vezes eu subi aqui, e o pastor Sérgio sabe disso, nós passamos por isso, né, pastor Sérgio? Sem ter um centavo para comprar nenhum picolé ali na esquina. Mas Deus nunca permitiu que faltasse o prato de comida na nossa mesa. Mas eu sempre honrei a Deus, irmão, e sempre vou honrar. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu creio nesta palavra, eu creio naquilo que está escrito, e por isso Deus nunca me desamparou. Por isso que eu sou um homem próspero. Por isso que eu tenho experimentado o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu tenho experimentado isso, sem mercadejar, sem manipular pessoas, mas eu colocando em prática aquilo que eu ensino, aquilo que eu creio. Você nunca me viu subir aqui para falar, isso estou falando hoje. Porque o tema exige, o Espírito Santo disse: fala do teu exemplo. Porque eu fiquei me questionando ontem à noite a respeito dessas coisas. Vejamos agora, por favor, em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. O Senhor Jesus disse assim: dai e dá-se-vos-á. Olha só, dai, o que é que o Senhor manda fazer? Dai. E o que é que acontece quando eu dou? Dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha, irmão, se tu começares a entender o que Deus está nos dizendo nesta manhã, olha, nós vamos ter aqui na nossa igreja não apenas 20, 30 ou 50 pessoas verdadeiramente abençoadas, mas nós teremos 100% da nossa igreja abençoada. Então a Bíblia diz que quando você dá para a obra de Deus, o que é que ela diz? Vos darão. Não é que o pastor vai chegar no final do mês e vai sair distribuindo cesta básica, alimento, vale-refeição, dinheiro. Não. Não é isso que está aqui na Bíblia.
que está dizendo que quando eu dou para Deus, alguém tem que dar para mim. Alguém tem que me dar para mim. Olha lá o sujeito, ímpio, dono de um sítio, na época já valia 100 mil reais, a mãe morrendo em cima de uma cama, ele com a corda no pescoço, não tinha mais dinheiro, queria a corda do custo da assistência médica à mãe, e na hora H disse, olha, por favor, me dá aí uma migalha qualquer de 20 mil e fica com tudo meu. Cumpriu-se a palavra, dai e dá-se-vos-á. Alguém tinha que me dar, Deus tinha que mover algum ímpio para fazer chegar nas minhas mãos, porque eu tinha honrado a Deus durante todos aqueles anos passados. Amém? Então, para que tu tenhas em abundância, tu tens primeiramente que dar. E aí Deus te dá no emprego, no trabalho, nos estudos, na saúde, na família, nos teus negócios. Olha, abençoado de Deus. A Bíblia diz, e eu creio nisto aqui, irmãos. Eu não acredito, não há lugar na minha mente para crer que Deus seja um mentiroso. Eu não creio que Deus queira usar esta palavra para me manipular ou para te manipular. Eu não acredito que Deus fale essas coisas para tentar tirar dinheiro do teu bolso. Deus não manipula ninguém. Eu acredito que há um mistério quando eu obedeço à voz de Deus. Quando eu coloco em prática aquilo que o meu Senhor está dizendo, há um mistério que se manifesta em favor da minha vida. O que nós precisamos de verdade aprender, irmão, é que nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos crer no Senhor desta palavra. Não é crer no nosso próprio entendimento. Olha, meus amados, eu não aceito a partir desta palavra, desta mensagem, que ninguém desta igreja viva mais dependendo de agiota, dependendo de bancos, vivendo de salários mínimos. Eu não aceito mais ninguém nesta igreja desempregado, com pires na mão, atrás de político, atrás de Beltrano, atrás de Cicrano. Não, eu não posso mais aceitar isso. Eu creio que Deus tem boa medida, recalcada, sacudida, e que generosamente Ele te dará. Agora, Deus só pode fazer isto se você não te estribar no teu próprio entendimento. Porque o teu próprio entendimento, irmão, ele é medroso. O teu próprio entendimento, ele é covarde. Ele vê com os olhos da carne. Mas quando tu confia no Senhor, tu vê pelos olhos da fé. Então, eu tenho que saber, meus amados, que quando tudo falha, quando os homens falham, quando o governo falha, quando as instituições falham, o meu Deus não falha. O meu Deus não falha. O teu Deus não falha. Agora eu esperava um aplauso para Deus e você não aplaudia. Aleluia. Glória a Deus. O que eu estou te ensinando nesta manhã só pode ser vivido, só pode ser posto em prática pelos sábios. É a sabedoria da prosperidade. O Senhor Jesus disse o quê? Só os sábios entenderão. Você sabe que Salomão, houve um dia que o Senhor disse para Salomão, Salomão, já que tu me honras, já que tu és um homem de coração reto diante de mim, já que tu obedeces a minha palavra, pode pedir o que você quiser que eu te dou. Olha, quando você ouve Deus falar isso, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Tudo que eu quiser, tudo. Uma casa com piscina, uma BMW importada, né, azulzinha, com rodas douradas, uma televisão de 100 polegadas, para ter um cinema em casa, muitas joias, um Boeing para eu poder viajar o mundo inteiro, dinheiro até, né, vazar pelo ladrão. É a primeira coisa que vem, irmãos. Isso é se estribar no próprio entendimento. Salomão disse, Senhor, é isto mesmo que eu estou ouvindo? O Senhor, exatamente isso, Salomão. Pede o que tu quiseres que eu te darei. Tudo que eu quiser, Senhor. O Senhor tem certeza do que o Senhor está dizendo? Tenho, meu filho. Pede, tenhas coragem.
Pede que eu te dou. Salomão, então tá bom, prepara-te, viu? Vou pedir. E Deus pede. Me dê sabedoria. Aleluia. Me dê sabedoria. Olha, isto é, irmão, não se estribar no próprio entendimento. E Deus disse, já que tu me pedisses sabedoria, já que tu não me pedisses riqueza, já que tu não te preocupasses com bens materiais, eu vou te dar sabedoria e toda a riqueza do mundo. Aleluia. E quando a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia, visitou Salomão, ela disse, Salomão, tremendo, olha, a tua sabedoria, a tua riqueza é muito maior do que aquilo que me disseram. É muito maior do que dizem, Salomão. Deus de fato e de verdade está se manifestando na tua vida. Então, veja só, isso que nós estamos estudando, abençoados, é pura sabedoria de Deus, viu? Então, no capítulo 3, voltando para Provérbios, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim, reconhece-o em alguns dos teus caminhos. É isso que está na Bíblia? Não. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, tu tens que reconhecer Deus em todos os teus caminhos, abençoados. Se tu entrastes aqui nesta manhã com problemas, com crises, com a vida desestruturada financeiramente falando, olha, eu quero que tu saibas que Deus está no controle de tudo. Se tu confiares em Deus, Deus tem o controle da tua vida e Deus endireitará as tuas veredas. Olha, há poucos, coisa de 2 anos atrás, 3 anos atrás, foi quando eu fiz essa viagem aos Estados Unidos, eu me meti aí numa aventura de comércio, de importação, olha, esqueci o que a Bíblia dizia, fiz sociedade com pessoas ímpias, aquela coisa de parente, incrédulo, e eu fiz vista grossa para Deus. Quando tu não tens a revelação da graça de Deus, irmão, quando tu vives debaixo da lei, a tua carne prevalece em tudo. E eu me meti em situações terríveis. E aí veio correção, disciplina e açoite. Tu só podes passar dificuldade na tua vida, irmão, se tu estiveres debaixo da disciplina de Deus. Mas na hora que Deus me mostrou a disciplina dele, eu digo, Senhor, a partir de agora parou tudo. Ah, mas vai ser muito prejuízo, olha, você vai perder tudo, aguenta, dá um tempo, deixa para tomar essa atitude daqui a 2 anos. Não, o Senhor disse agora e é agora. Hoje, não quero saber as consequências, mas tua família vai passar necessidade, não tem problema, mais importante é obedecer a Deus. Irmão, e eu obedeci a Deus, eu tive a coragem de obedecer a Deus, quando Deus me deu a revelação da graça de Deus, eu tive a coragem, até a luz da minha casa foi cortada, você acredita nisso? É verdade, abençoados. Perdi 2 automóveis, fiquei a pé. Você nunca percebeu isso aqui. Nunca você soube disso. Passei momentos vexaminosos, irmão. Mas o Espírito Santo dizia, aguenta, porque tu estás honrando ao Senhor e Ele vai te honrar. Ele está no controle de tudo. Em nenhum momento eu me abati, em nenhum momento eu fiquei inseguro, em nenhum momento eu desanimei. Pelo contrário, eu tinha dentro de mim um gozo, uma certeza de que eu estava agradando a Deus e que Deus não me desampararia. Olha, foram 1 ano e meio de vacas magras, viu? Mas irmãos, o nosso Deus é fiel. Quando tu confias nele, e eu já tinha aprendido isso há tanto tempo, e foi só continuar colocando em prática, já começaram a aparecer as vacas gordas. Em nome de Jesus. E quando uma porta se fecha, e tu honras e confias no Senhor, Deus abre 10. Olha, irmão, está abrindo porta às pampas, viu? Coisas grandes em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho experiências com esse Deus. Eu posso te ensinar isto que eu estou te ensinando nesta manhã. Amém? No dia que eu tomei atitude e confiei em Deus, entrei no descanso de Deus, eu tinha certeza que Deus iria suprir
todas as minhas dificuldades. Então eu quero, meus amados, que tu saibas que tu não podes viver uma vida abundante se tu te estribares nos teus próprios entendimentos. Não podes. Não deixes, por favor, a tua mente ser dominada por aquilo que domina as pessoas lá fora. Como é que acontece lá fora? Diz assim, isso é o pastor que está dizendo. Olha, isso aí é o pastor querendo te manipular para arrancar o teu dinheiro. Não, não, não. Isto é Deus que está dizendo. Que se tu deres a Deus, tu terás uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Esta é a regra de Deus. Este é o entendimento de Deus, não é o meu entendimento, não é o teu entendimento, é o entendimento do Senhor. Perceba que ninguém pode ser amado se primeiramente não amar. Isto é verdade. Ninguém pode colher se primeiro não plantar uma semente. Não adianta nada você dizer, eu sou um abençoado, e chegar no final do mês e não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar as contas que você fez no comércio, não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar o telefone. O que é que adianta isso? Sou um abençoado. Só palavras? Só teoria? Não, irmão. As coisas de Deus, nós temos que vivê-las na prática. Volte outra vez para o capítulo 3 de Provérbios, versículo 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e aí ficarás pobre pedindo esmola nas calçadas, e aí faltará para pagar o aluguel no final do mês. É isso que diz a Bíblia? Não. O que é que acontece? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmão, você sabe o que é que significa primícias? Os dízimos. Honra o Senhor com os teus bens. Você sabe o que é que são os teus bens? São as tuas ofertas. Então Deus está dizendo que se tu honrares com os teus dízimos e com as tuas ofertas, então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A tua vida será próspera, os teus negócios se multiplicarão, a tua renda vai transbordar. Deus vai fazer o sobrenatural dele operar em teu favor. Olha, irmão, eu não aceito na obra de Deus miséria, irmão. Eu não aceito pessoas fracassadas, pessoas derrotadas. Não, e eu quero que nesta manhã, meu amado irmão, tu possa sair daqui com a tua mente convicta, educada, ensinada, de que Deus quer te ver uma pessoa verdadeiramente próspera. Agora, é claro, tem uma coisa que eu tenho feito por mim ao longo da minha vida e que eu não posso fazer por você. O que é, pastor? Honrar a Deus com os meus bens e dizer, olha, Senhor, eu estou honrando, mas eu estou fazendo isso em favor de Zé Carlos. Não pode, Deus não aceita. Eu não posso honrar ao Senhor com os meus bens, como eu fiz ao longo de todos esses anos, e vou continuar fazendo até o meu último fôlego de vida, e dizer, Senhor, estou honrando com meus bens em favor de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Não pode. Isso aí é só em teu favor. Eu não posso honrar ao Senhor com os meus dízimos, dizer, Senhor, estou honrando com os meus dízimos em favor da irmã Cisporina. Ele vai dizer, não, a irmã Cisporina que deu dela. Eu não posso pegar o que é para ti e dar para ela. Isso eu não posso fazer. Então, meus amados irmãos, tu podes ter entrado aqui nesta manhã totalmente desestruturado financeiramente, no fundo do poço, mas eu posso te assegurar uma coisa: se tu passares a colocar em prática tudo isto que o Espírito Santo está te ensinando nesta manhã, Deus fará vir à existência na tua vida as coisas que hoje não existem. Do nada, Deus poderá fazer haver tudo na tua vida. Tu crês nisto? Então diga, eu recebo esta palavra. Bem, 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também
ceifará. Quem são os que semeiam pouco? São os que têm recebido pouco de Deus. Claro e evidente. Por quê, pastor? Porque têm semeado pouco. Então, estes sempre ceifarão pouco, sempre vão colher pouco. E quem são esses que semeiam com fartura? É aquele que tem recebido de Deus com abundância. Por que um recebe pouco, outro recebe muito, pastor? Esses que recebem com abundância, porque eles têm semeado com abundância. Então, se você vê chegar a hora de você dar para Deus e tu não dá, tu mantens teu bolso fechado, tu fecha a tua carteira, tu pega o teu dinheiro e esconde dentro dos sapatos. Tem gente que esconde dentro do sapato, irmão. Você pensa que não fica? Se você fica sentado, indiferente, né? Não estou nem ouvindo falar, como é que é a coisa mesmo? Honrar Deus com o quê? Mas na hora que fala churrasco, churrasco eu quero. Tremendo. Olha, Deus vai dar casa nova. Casa nova eu quero, já ouvi tudo. Ouve até o que o pastor não falou. Mas se chega na hora de você honrar a Deus, tu te mostra indiferente, irmão. Então, tu nunca terás em abundância. Nunca. Por isso eu te falo uma coisa nesta manhã, grava na tua mente, irmão. Nunca tenhas mãos vazias para Deus. Nunca. Nunca tenhas mãos vazias para Deus. Isso é um segredo, viu? Isso é uma sabedoria para tu poder desfrutar coisas grandes de Deus. Agora veja, por favor, outra vez em Provérbios. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha, o que é que esta palavra de sabedoria está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: que se você disser assim, eu não tenho condições, e essas coisas aí que o pastor está falando, são coisas muito grandes para mim, não, eu estou satisfeito com o que eu tenho, esse meu carrinho usado aqui, que quebra toda hora, toda esquina, está tranquilo, está legal, já estou acostumado a empurrar, já estou acostumado com ele desse jeito mesmo. Irmão, tu serás exatamente isso que tu imaginas. Não, o salário mínimo está beleza pura. Olha, está ótimo. Quantas pessoas que nem um salário mínimo têm, estou satisfeito com isso. Tu serás exatamente isso que tu imaginas na tua mente. Agora, se você disser, não, eu tenho um Deus que é dono de todo ouro e toda prata, eu tenho um Deus que é poderoso, eu quero esse Deus se manifestando na minha vida, eu quero coisas grandes na minha vida, então tu serás isso que tu imagina na tua mente. Olha, irmão, eu só penso grande, viu? Eu só imagino melhor, eu só imagino coisas grandes. Ontem à noite, eu estava com o coral da igreja lá em casa, eu estava apresentando para eles uma fita que eu queria que eles vissem. De repente eles viram um templo maravilhoso, e eu disse para eles, olha, nós vamos construir a maior igreja em graça do Nordeste. Verdade. Pastor, isso não é muita pretensão para o pastor, não? Não, irmão, isso é fé. Isso é certeza do Deus que eu creio. Nós vamos construir. Quando, pastor? Não importa. Eu sei que nós vamos fazer. Se vai ser daqui a 2 meses, a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2, não sei. Mas que vamos. E isto para a glória do Deus de Israel. Em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Diz assim a palavra: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então Paulo está dizendo o quê? Quando tu deres para a obra de Deus, a tua oferta, irmão, tem que ser uma expressão de generosidade e não de avareza. É isso que Paulo está ensinando. Olha, quando você der para Deus, por favor, só dê se a tua oferta expressa generosidade. Nunca des algo que expresse, porque Deus olha e diga, que avareza, meu irmão, que filho avarento, olha como é que ele me trata,
Ele quer que eu dê tudo de bom para ele, mas quando é para mim, olha como é que ele procede. Ele não se preocupa com a minha casa, mas olha como é que ele se preocupa com a dele. Olha lá, ele nunca tem para suprir as minhas necessidades, mas as vontades dele, ele supre na mesma hora. Isso é avareza? Ele é incapaz de me honrar nos momentos de dificuldade, mas ele sempre se honra a si próprio. Irmão, nós temos que quebrar esta mentalidade. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com tristeza profunda, a quem dá reclamando, ai meu Deus, eu tenho que dar, porque Deus ama a quem dá dizendo, o pastor me ludibriou e tirou meu dinheiro, é isso que está na Bíblia. Não, Deus ama a quem dá com alegria. Veja, não com tristeza, diz a palavra. Eu não posso dar e dizer, Senhor, olha só, eu estou dando, mas eu ia comprar um vídeo com isso aqui, eu ia comprar uma roupa nova, eu ia comprar uma televisão, eu ia comprar uma geladeira, mas o Senhor está vendo o que eu estou fazendo. Por favor, não faça isso, irmão. Educa-te a dar e esperar em Deus. Tu tens que dar e dizer, Senhor, eu dou, porque a tua palavra diz que eu tenho que te honrar e eu te honro. Ainda que eu tenha que passar uma necessidade, mas eu te honro, porque tu és digno de ser honrado. Se tu procederes assim, irmão, pode ficar tranquilo, porque Deus vai te devolver tudo e vai te devolver multiplicado. Em abundância, a 100 por 1. Ele tem feito isso na minha vida, irmão. Será que ele não vai fazer na tua? Ele tem feito isso nos irmãos lá da América. Eu vi coisas grandes. Deus tem que mudar a mentalidade desta igreja. Deus tem que fazer com que tu superabundes, para que tu possa abençoar esta obra e ela cresça e faça a palavra dele correr o mundo. Esta é a verdade da Bíblia. Aquilo que tu dás é aquilo que tu recebes. Se você entender que quando você está semeando, tu estás semeando em favor da tua vida, da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, então tu vais colher em abundância. Agora tu não pode escolher, irmão, se tu não procede de acordo com a regra bíblica. Agora se tu procederes de acordo com a palavra, tu vais escolher não doenças, não problemas, não crise, não dívida, mas tu vais escolher não tendo doença em casa, tu vais escolher não tendo vício, tu colhes sendo promovido no teu emprego, Deus abrindo porta, Deus dando ao ímpio para que o ímpio dê ao justo. É desta forma que Deus vai te retribuir. Tu verás Deus se mover de modo sobrenatural na tua vida. O versículo 8 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em algumas coisas ampla suficiência. É isso que ele está falando. Sempre em tudo, diga, em tudo. Ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Irmãos, Deus pode te fazer abundar. Deus pode te fazer tu ter ampla suficiência em tudo. Eu creio nisto, tu crês nisto? Então pões isto em prática na tua vida. Agora alguém pode perguntar, pastor Carlos Magno, o irmão acredita realmente nisto? O Senhor crê que é realmente desta forma? Irmãos, eu tenho visto ao longo de 15 anos de ministério, que quem é fiel a Deus sempre prospera. Quem é infiel a Deus sempre vive uma vida miserável. Eu tenho visto isso. A verdade é que Deus tem interesse que tu cresças, que tu prosperes. Por que, pastor, que Deus tem interesse? Porque Deus só faz a obra dele crescer através de ti. Se você não crescer, a obra dele não cresce. Esta é a regra que ele determinou. Ele podia trazer aqui um sheik da Arábia, um homem condenado à morte, ser curado, e este homem dizer, olha, a partir de hoje, todos os meus petrodólares eu vou doar para a igreja vai ser milionária. Mas Deus não faz assim. Ele faz através de você, através de mim, para que ele possa nos dar cada vez mais. Então, aquele pensamento
de que eu vou para a igreja para ver o que é que eu posso receber de Deus, tem que mudar, irmão. Nós temos que educar a nossa vida, nós temos que educar a nossa mente para dizer assim: Senhor, eu quero te dar, eu quero te servir, eu quero te honrar primeiro, pois eu sei que procedendo desta forma, o Senhor vai me honrar também. É este o pensamento que tem que existir na tua mente, irmão. Veja o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Tremendo. Deus está dizendo que Ele, Deus, te dá semente. Ele te dá semente para que tu faças o quê? Para que tu semeies e aumentes a tua sementeira, para que tu prospere mais e mais. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Veja, enriquecendo-vos em tudo. Irmão, Deus quer te dar tudo. Deus quer que tu tenhas saúde, que tu tenhas paz, que tu tenhas prosperidade. Deus quer que tu tenhas uma vida abundante. E isto aqui tem que ser sem manipulações. Sem precisar você vir fazer 7 semanas não sei de quê. Sem precisar usar um vidrinho de enxofre, um óleo da prosperidade. Sem precisar usar uma varinha não sei de quê, para sair batendo nas coisas e dizer que toma posse. Não, não, isso é manipulação, isso é comércio. Tu obtens prosperidade, tu obtens tudo de Deus, quando tu tomas atitudes corretas, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Esta é a regra, este é o ensinamento.